Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, curtindo essa musiquinha, né? Essa musiquinha que nos acompanha desde os primeiros programas do livro Nosso Lar. Ela nos inspira a nossa lembrança com ensinamentos contidos na obra do Espírito André Luiz. Para os mecanismos da mediunidade. Mecanismos. Olha aqui, ó. É aquele livro difícil que os espíritas não gostam de ler, que pulam tudo, que nem o Evolução em Dois Mundos. É, esse mesmo. O Evolução em Dois Mundos nós já fizemos. Muita gente está aprendendo muitas coisas importantíssimas que estão lá e que antes eles pulavam, porque não tinham paciência de estudar, de pesquisar sinônimos, de imaginar como funcionavam as coisas, mas já está tudo decodificado lá. É claro que com as nossas limitações, nós não somos dono da verdade, mas já lemos o livro todinho, Evolução em Dois Mundos, e você pode assisti-lo, pode entendê-lo com clareza. Agora estamos fazendo esse segundo. Por quê? O Evolução em Dois Mundos é um livro que está muito ligado à questão biológica, à evolução das formas, dos corpos, tanto físico como espiritual, com base na ciência que a medicina estuda. Agora, este aqui, mecanismos da mediunidade, esse aí é outra área. Esse aí, ó, vai na área da eletrônica, da física. Então, e nós estamos já no capítulo 12. Mais um capítulo, a gente chega na metade do livro. E todos os capítulos anteriores você já pode encontrá-los disponíveis. Hoje nós vamos então, como eu disse, para o capítulo 12º. O título desse capítulo é Reflexo Condicionado. Então, nós vamos fazer daquele mesmo modo. Eu faço um resumo de cada subtítulo, ilustrando, comentando, como que tirando aquele véu do mistério, que com expressões muito técnicas, que às vezes impressionam uma pessoa que está lendo. E depois de fazermos essa abordagem, que neste capítulo, ela será como que um reforço, inclusive, do próprio texto, nós vamos ao texto original e você vai acompanhar, porque a nossa ideia não é adulterar a obra, nós estamos ajudando você a pensar sobre o conteúdo dela, mas nós nos baseamos no texto original de cada subtítulo. Então, pegue o seu caderno, pegue o seu livro de anotações, pegue a sua caneta e acompanhe conosco o capítulo 12º que nós vamos começar agora. O subtítulo inicial, o primeiro deles, é este, a importância da reflexão. E quando se fala de reflexão, nós não estamos aqui nos referindo, André Luiz não está se referindo aqui, à capacidade de ficar pensando, refletindo sobre os assuntos. Não, é uma outra expressão, é um outro sentido. Vamos dar uma olhadinha no texto, olha aí. Ó. Nossos pensamentos produzem força mento-eletromagnéticas. Nós já vimos isso no programa anterior. No capítulo anterior, estávamos vendo exatamente a importância da onda mental. Lembra disso? Vem para mim aqui, ó. Onda mental. A onda mental nós vimos no capítulo 11 e no capítulo 10 nós vimos, o título é Fluxo Mental. Tanto o capítulo 10 quanto o capítulo 11 estão falando da importância elétrica da ação do pensamento. Essa importância vai permitir que você compreenda que a nossa mente, ela está produzindo ações que têm um reflexo eletromagnético. Então, a mente, o pensamento, produz esse ciclo, essa frequência, essa onda, que pode ser, inclusive, detectada eletricamente, pode ser influenciada por magnetos, por ações imantadoras que ajudam o cérebro a trabalhar, como nós mostramos nos programas anteriores. Então agora, André Luiz está falando sobre a importância da reflexão. Vamos voltar ao texto. Nossos pensamentos produzem força mento-eletromagnética, que, como corrente psíquica, projeta para o exterior os recursos e os valores que o ser pensante já acumulou. Projetar para o exterior. Quando você pensa, a sua mente, o seu pensamento geram uma força.
uma onda eletromagnética que se projeta de você e sai também das cabeças das outras pessoas. Então isso tem uma ação eletromagnética, é o que ele está falando. Você pensa, você produz uma onda que se projeta para fora de você. Então vamos pensar assim, você tem uma lâmpada, só para fazer uma comparação. Você tem a lâmpada num abajur e tem o plug de liga e desliga. Então o que acontece? Quando escurece, você vai lá no plug que liga e desliga e você liga e a lâmpada acende. Quando a lâmpada acende, imediatamente ela emite a onda luminosa. E essa onda vai percorrer todo o ambiente onde ela está. E tudo começa a refletir essa onda. Ela só funciona quando você acende. Você pode acender durante o dia, pode acender só durante a noite, pode deixar o tempo todo aceso. Mas no nosso cérebro, nosso pensamento é contínuo. Então nós estamos pensando o dia inteiro, no claro e no escuro. E é como se a lâmpada estivesse constantemente acesa, emitindo essa energia. Vamos voltar lá ao que André Luiz está contando para nós, no resumo. Essa força criativa, incessante e espontânea, além de influenciar outras correntes mentais que estejam harmonizadas com o nosso tipo de onda, também assimila essas ondas que os outros produzem de forma natural, independentemente da distância física. Bastando o quê? Bastando a simpatia estabelecida entre os dois seres pensantes. E para ser mais eficiente e objetiva, quando ambos o façam de forma consciente. Ou seja, você emite ondas pelo seu pensamento, onda eletromagnética de origem mental. O outro também emite onda eletromagnética de origem mental. Todas estas ondas, elas vão encontrar-se nesse cosmos que nos circunda. E você vai assimilar aquelas que sejam parecidas, que sejam semelhantes à sua, e aquela sua será assimilada por outros que também estejam na mesma faixa de sintonia. É mais ou menos para você fazer uma comparação com a história do rádio FM. Você está no seu carro, quer ouvir uma estação. Você vai lá no botão e marca o número da estação. Imediatamente o rádio começa a captar aquela onda. Mas você não gostou da música, você passa para a estação seguinte. E você imediatamente começa a ouvir a estação seguinte. Ou seja, todas as estações estão transmitindo simultaneamente. Tudo está um conjunto, uma confusão de ondas, cada um numa frequência específica. Só que você só vai captar aquela que você quiser. Para você conseguir sintonia, você precisa colocar no número da frequência correta, e aí o seu aparelho recebe aquela onda e começa a transmitir o som que vem com ela. Há uma afinidade entre o seu aparelho de captação e a onda que está sendo emitida. Porém, quando o rádio está desligado, que você não capta onda nenhuma, você não pode imaginar que todas as rádios também desligaram. Está tudo funcionando. As emissões estão todas no ar. E a hora que você ligar o rádio naquela frequência, você capta o que estiver passando. Então, esta é uma maneira de comparar exatamente este processo. Agora, voltando ao slide 2, olha, nós também assimilamos o que os outros emitem. E não depende da distância física. Nós pegamos ondas de rádio no nosso carro, no nosso aparelho de rádio em casa, de emissoras que estão emitindo na nossa cidade, na cidade vizinha, no outro estado, em outro país. Não depende da distância. Agora, basta que esteja estabelecida a simpatia entre os dois seres. Aqueles dois seres que estão na mesma onda. Simpatia não é gostar da pessoa, é ter o padrão vibratório semelhante. A simpatia do rádio que você está ligando naquela frequência e a emissora que está transmitindo naquela frequência. Há uma simpatos, há uma união, uma coincidência de frequências. E para que ela seja mais eficiente, falando dos seres humanos, não é? Para que essa coincidência, esse intercâmbio de ondas seja mais eficiente, seja mais profundo, seja mais objetivo, é importante
que os dois estejam emitindo e recebendo de forma consciente. E olha que aqui nós chegamos na compreensão da importância de estarmos em harmonia com as pessoas com as quais estamos nos comunicando. Por quê? Porque para que essa comunicação seja mais profunda e eficiente, é preciso que as pessoas estejam interessadas de maneira consciente naquilo que estão tratando. Por esse motivo, por exemplo, quando você está lendo um livro é uma mensagem escrita e essa mensagem chega até o seu cérebro. Porém, se você está lendo o livro, assistindo televisão, ouvindo o celular, preocupado com o que está acontecendo na cozinha, você não consegue entender o texto. Já notou isso? Ou mesmo que você não esteja vendo TV, nem ouvindo outros barulhos. Você está com a mente preocupada num problema e você está lendo. O seu olho corre por aquilo, mas o seu cérebro não está consciente do que os seus olhos estão lendo. Então, a mente que vai apreender a mensagem não está recebendo com clareza. Portanto, quando você termina aquela página, você fala assim, nossa, o que foi que eu li mesmo aqui? Vou ter que ler de novo. Por que você vai ler de novo? Porque a primeira vez que você leu, o seu cérebro não estava ligado conscientemente no texto. Estava preocupado com outro assunto. Então, para que a troca seja eficiente, seja profunda, seja construtiva, é o que acontece, por exemplo, na sala de aula com os professores, é o que acontece aqui no nosso programa. Eu estou falando para você, se você não estiver muito interessado, você não vai entender o que nós estamos falando. Por quê? Porque não há você escuta, o negócio entra pelo ouvido, mas o seu cérebro não está apenas ocupado com aquilo que você quer aprender. Você está preocupado com o feijão que está na panela, com o filho se vai chegar da escola, com o trabalho que está te esperando para você apresentar amanhã. Você não está atento. Então, você vai ouvir pelo ouvido, mas a sua inteligência não vai conseguir decodificar com profundidade. É isso que ele está falando. Então, a simpatia pode até fazer com que você esteja assistindo a gente. Você gosta do programa, você acha interessante, você quer aprender. Mas na hora em que você está fazendo isso, se você não estiver conscientemente atento, você vai perder muita coisa. A vantagem aqui é que isso fica gravado, você pode assistir mais vezes, na hora que você está mais tranquilo. Porém, é exatamente esse mecanismo que André Luiz está nos tratando nesse primeiro subtítulo, ok? Então agora, nós vamos para a leitura do texto original. Vamos dar uma olhadinha lá no texto. O André Luiz escreveu, dá uma olhadinha aí, nossa câmera está indo para o nosso painel do texto, do Mecanismos da Mediunidade, e vocês vão encontrar André Luiz nos explicando o seguinte: importância da reflexão. Esse é o texto original do livro. Entendendo-se que toda mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, facilmente perceberemos que cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando-se nessa corrente psíquica os recursos e valores que ele acumula nele mesmo, o que ele já aprendeu, o que ele já amadureceu, o que ele já construiu em recursos, em potência e em valores. Daí nasce a importância da reflexão em todos os setores da vida. É que, gerando força criativa incessante em nós, assimilamos, por impulso espontâneo, as correntes mentais que se harmonizam com o nosso tipo de onda, impondo, oferecendo às mentes simpáticas também o fruto de nossas meditações e dessas mentes simpáticas, recolhendo aquilo que lhe seja também característico, em uma ação que não depende da distância espacial, sempre que a simpatia esteja estabelecida, e com mais objetividade e eficiência quando os serviços de troca mental se mostrem assegurado conscientemente. Esse serviço
feito com consciência, como quando um aluno está assistindo uma aula e está querendo aprender e o professor está vendo a receptividade, está ensinando, é muito mais potente este ensino, essa assimilação. Há o que? A simpatia, há o interesse, é a sede encontrando a água, é a fome encontrando a comida, que desfrutam ambos dessa potência e se abastecem. Falando um pouco disso, vem cá nessa outra câmera aqui. Você já notou que, na verdade, não é tanto a comida que é gostosa ou não é gostosa. Na verdade, é a fome que é grande ou não é tão grande. Porque se a fome é grande e você começa a comer, qualquer coisa é gostoso. Porque você está desesperado para encher a barriga. Até pão com manteiga. Nossa, que pãozinho delicioso esse, que está morrendo de fome. Mas se você não está com tanta fome assim, aí então a sua mente já começa a ficar, isso daqui não está assim tão saboroso. Por quê? Você não está com tanta fome. Então, na verdade, quando você está ligado, quando você está querendo beber, querendo aprender, a sua mente concentra-se para receber aquilo e que está sendo transmitido a você. Então, esse é o processo da reflexão. Reflexão. A energia sai de você, a onda mento-eletromagnética, e bate no outro, que está em simpatia. E o que o outro envia também bate em você, ou seja, como se fossem dois espelhos. Você já deve ter entrado em algum lugar onde existem vários espelhos na mesma sala, e você vê umas 10, 15, 20 imagens de você mesmo, porque todos os espelhos ficam refletindo, não é mesmo? É um indivíduo só, com 30 reflexões. E não é apenas quando você olha para o primeiro espelho que você se vê. O primeiro espelho joga a sua imagem para o espelho de trás. Se há uma angulação entre eles, o de trás joga a sua imagem para o outro na diagonal, o diagonal joga para o outro na diagonal, e você começa a ver vários ângulos de você mesmo, nos diversos espelhos que estão refletindo. Mais ou menos, às vezes a pessoa fica até confusa, não sabe nem para onde olhar. E isso é exatamente o que acontece, e felizmente é invisível, nas ondas. Porque imagina, todas as pessoas emitem pensamentos, saem dela, uma onda eletromagnética, porém, vale para o nosso modo de percepção aquilo que vale para o rádio. Com qual delas você vai estar sintonizada? Mesmo que você esteja à distância. É por isso que muitas vezes, pais ou mães, eles sentem a angústia do filho que está longe, que está numa outra cidade, que está num outro estado ou num outro país. Você sente, você tem uma ligação com essa alma que está lá, porque vocês estão vivendo juntos faz tempo. E aí o que acontece? Dentro de você recebe o impacto. Alguma coisa não vai bem. Eu não estou me sentindo bem porque fulano ou fulano deve estar passando por alguma dificuldade. E se você eventualmente telefona, se você envia uma mensagem de texto, muitas vezes você confirma que a pessoa não está bem. Ah, mãe, eu estou com uma gripe terrível, eu estou de cama. Você vai, eu sabia. Você está longe, você não ouviu nada, não ouviu nenhum espirro. Não, você sente pela sua afinidade, pela sua consciência, unida à consciência do outro, você sente essa reação em você. É desse modo. É a reflexão do que está acontecendo com o outro que chega até você. Às vezes você fala assim com uma pessoa, nossa, encontrei você hoje, estava pensando em você ontem ainda, falei de você. É mesmo. Então você percebe que o que a pessoa estava pensando talvez em te procurar, ela já enviou um sinal na sua direção. Isso refletiu em você como uma coisa assim, nossa, onde será que está o fulano? Por que você pensou no fulano? Porque ele emitiu a você uma onda. Seja durante a vida física, seja quando ele está dormindo, e você também. Nós nos encontramos. E estas ondas também permeiam o mundo espiritual. E aí você se recorda do sonho que teve, ou do pensamento que teve daquela pessoa que você encontrou, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte. Olha que interessante. Você já tinha pensado nisso? E da mesma forma que nós enviamos pensamentos para o plano físico, nossos pensamentos ganham o cosmos e também podem ser sentidos, visualizados pelos espíritos. E isto
faz com que você entenda o que Allan Kardec está perguntando aos espíritos, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, se não me engano é a 459, que diz se os espíritos interferem na nossa vida. E os espíritos respondem a Kardec que a interferência deles é indubitável, porque geralmente são eles que nos dirigem. E como é que eles nos dirigem? Porque eles sabem o que nós estamos querendo. Nossa emissão de energia mental é muito clara, é muito fácil para eles, e eles respondem, isso mesmo, faz isso. Você gosta da bebida, vai lá e toma mais uma. Ou você gosta do cigarro, vai lá, o cigarro tá legal, a gente quer isso. Ou então, você gosta de ajudar os que sofrem, olha ali como tem uma pessoa sofrendo, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. É a reflexão mental que responde à emissão que você está fazendo. Ou então você está tranquilo em casa e alguma entidade está precisando que você vá ajudar uma pessoa que está em aflição, e você então começa a pensar naquela pessoa, porque a entidade está projetando a onda, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, você começa fulano de tal, nossa, estou pensando no fulano de tal, veio na minha cabeça assim, não sei porquê. Onde será que ele está? Eu vou ligar para ele. Então, é assim que funciona, ok? Bom, agora nós vamos para o outro subtítulo. O subtítulo que você vai ver aí é o tipos de reflexos. Nós já vimos que existem os reflexos, agora vamos ver os tipos. Neste subtítulo, André Luiz realça as experiências de Ivan Pavlov, que detectou os chamados reflexos congênitos. Congênitos quer dizer que já vem com a pessoa que nasce. Quando ela nasce, ela já tem esses reflexos, que também são chamados de incondicionados, sem condições, são chamados involuntários, que se manifestam espontaneamente, sem a necessidade de passarem pelo córtex cerebral, diferentes de outros reflexos, que são reflexos adquiridos ou condicionados, que não são espontâneos e que foram conquistados pelo indivíduo ao longo da existência. Quem que é o Pavlov? É um cientista, um médico, fisiólogo e médico russo. Esse que você está vendo aí à esquerda. Ele nasceu em 1849, morreu em 1936. Ele foi um médico muito importante. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia em 1904. E à direita você vê a experiência, uma das experiências que o notabilizaram, analisando o processo do reflexo animal da salivação. Então, ali você vê o laboratório, ainda nos tempos, né, dos séculos passados, você vê como eram as coisas rústicas. E ali está o cão e está toda a equipe, as duas enfermeiras com ele é aquele velhinho que está lá, e o resto é tudo papagaio de pirata. Tá vendo? Esses caras tudo pendurado aí, é tudo do exército russo, que aí ele ficou famoso. Aí quando foi tirar essa foto, porque ele ganhou o Nobel, né? Aí todos os caras do establishment russo da época da União Soviética foram lá aparecer na foto com ele. Porque o cara era famoso. Então todo mundo ali apoiando, tirando foto. Mas na verdade o que importa é que ele vai, o velhinho de barba branca, o assistente que está atrás dele, e as duas enfermeiras, e o cachorro, que é o principal da história, né? O cão está ali. Agora, qual é a experiência que ele fez? Vamos dar uma olhada no próximo slide. Olha só. Isso aqui é um experimento, é uma descrição esquemática, né? O cachorro ficava em pé, havia uma fístula, eles abriam uma fístula na boca do cachorro, aquela imagem redondinha em cima, você vê, ó. É um pequeno orifício que liga as glândulas salivares. Esse pequeno orifício conduzia uma cânula para recolher ali no chão, ó, um medidor de saliva. E, ao mesmo tempo, você vê o tubinho que faz esse transporte. Por quê? Porque ele media quanto de saliva o cachorro produzia. É claro que há outras experiências anteriores a esta que fazem com que o Pavlov tenha chegado até essa experiência. Ele fez várias outras. E outras que eventualmente não ficaram tão importantes, porque essa foi a mais, vamos dizer assim, a mais precisa. Porém,
Com isso, o que acontecia? Ele podia medir quando o cachorro salivava e em qual quantidade. E ele percebeu que o cachorro salivava em algumas circunstâncias e não salivava em outras circunstâncias. E ao fazer isso, ele quis saber por que ele não saliva. Por que ele não produz essa quantidade de salivas que em outras horas ele produz? E ele começou a testar o cão. E agora nós vamos continuar nos slides, onde nós vamos ver mais ou menos essa sequência. Vamos dar uma olhadinha, vamos lá. Os reflexos congênitos, que já vêm com o ser, que são também involuntários, foram herdados da evolução da nossa espécie, possuindo vias nervosas próprias, sendo seguros e estáveis, sem precisarem passar pelo cérebro. São, por exemplo, os reflexos protetores, alimentares, posturais e sexuais. No slide seguinte, nós vamos ver os outros. Já os reflexos que nós vamos adquirindo ao longo da vida, ou chamado voluntários, precisam passar pelo córtex cerebral e se desenvolvem sobre os reflexos involuntários que já existem, como se fossem construções emocionais, às vezes instáveis, e utilizam-se dos alicerces das vias nervosas que pertencem aos reflexos congênitos que já foram solidificados ao longo da evolução. Nós temos os reflexos de alimentação, os reflexos sexuais, os reflexos posturais, os reflexos protetores. Nós já temos isso, já está na nossa espécie. Porém, nós desenvolvemos outros tipos de reflexos que são chamados condicionados, reflexos que nós podemos escolher, podemos aumentar ou diminuir, sobre a estrutura dos reflexos que já foram consolidados previamente pela evolução da nossa espécie. Então, basicamente, nós vamos encontrar nas experiências de Pavlov a confirmação dessas duas coisas. Os reflexos que os animais, que todos nós já carregamos conosco, que fazem parte da evolução da nossa espécie e que, portanto, nesse caso, eles não passam necessariamente pelo cérebro, você não pensa. Quando você vê seu filho em perigo, você não pensa se aquele perigo vai ser para você também, você corre lá e tira ele, mesmo que você morra. Então, esse automatismo dos reflexos incondicionados, que são os involuntários, fazem parte da evolução da nossa espécie. Porém, você pode, com a sua emoção, produzir outros reflexos sobre este, o da proteção, por exemplo. Então, como que você vai trabalhar isto? O seu filho não está em perigo visível, em perigo que ameaça a qualquer momento acontecer um acidente com ele. Porém, você sabe, pela experiência que você já viveu, que se ele andar em má companhia, mais cedo ou mais tarde ele vai correr risco. Então, sobre o reflexo incondicionado da proteção, você cria uma nova forma de agir quando você vê ele com uma companhia A, B, C ou D. Tá vendo? Você está criando um reflexo. E você começa a ver, o cara que veio com seu filho da escola, tem uns trejeitos esquisitos, tem uns hábitos estranhos, anda mal vestido, não deve ser boa coisa. Você começa a fazer conexões. Então, como você já viu pessoas vestidas daquele jeito, fazendo atos feios no dia a dia, violentos ou agressivos, você prevê que pode acontecer isso com o seu filho. Então, o seu senso de proteção se estende, não só naquilo que é a ameaça que ele está, vai cair, vai entrar numa fogueira, ou um caminhão vai pegá-lo na rua, não só nesse aspecto que é automático, mas você cria sobre este caminho neuronal, você cria com a sua emoção um outro reflexo, que é aquele que você está voluntariamente analisando. Então são estes dois tipos. E nós estamos falando em todas as áreas. Você, por exemplo, todos nós temos os reflexos sexuais que se interessam pelo processo da reprodução, pela atração física que machos e fêmeas exercem uns sobre os outros.
Então, muitas vezes, as pessoas se deixam levar por essa excitação que é animal, que é próprio do reflexo animal. Porém, sobre esta excitação, sobre essa reação espontânea, você pode criar outros tipos de reflexo que vão levar em consideração, por exemplo, o estilo de vida, como a pessoa está se apresentando. Ela pode ter um corpo bonito, ele pode ter um corpo atraente, mas você vai ouvi-lo falar e você não gosta do vocabulário. Você vai ouvir a mulher expressar suas ideias e você vai ver que são ideias torpes, levianas. E então, num primeiro impulso, você tinha interesse, mas depois você, observando como é aquela postura, quanto de objetos ela está pondo ao redor do seu corpo, qual é o tipo de penteado, qual é o tipo de exibição física, você vai dizer, não, apesar de ser atraente, eu não quero. Você está vendo? Você tem uma outra... E toda vez que você vê uma pessoa com aquele trejeito, com aquelas aparências, seja homem ou mulher, você vai dizer, não, é bonita, mas deixa para lá. Você usa uma outra área. Essa área passa pelo cérebro. Você analisa, tá vendo que interessante? Esse reflexo secundário, esse segundo reflexo, que não é o da impulsividade, você pensa. A mesma coisa com a fome. Você tem fome. Tem gente que, nossa, está desesperado por comida. Só que toda vez que você vai comer, você vai, além de abastecer o seu organismo, você vai poder analisar. Essa comida é boa? É isso que eu preciso? Porque uma coisa é gostar, uma coisa é encher a boca de saliva, que é a resposta automática, involuntária. Outra coisa é saber se aquilo realmente deve ser comido, se aquilo vai ser bom para a sua saúde. E aí você pode estar com a boca cheia d'água, mas dizer, não, eu não vou comer isso. Você põe uma outra resposta, tá vendo? Vamos então agora ver o texto de André Luiz. O que ele nos explica? Tipos de reflexo. Vale a pena recordar o conhecimento dos reflexos condicionados em evolução na escola instituída por Pavlov, que é esse cientista russo, fisiólogo e médico russo. Esse campo de experiências traz a estudo os reflexos, as reações congênitas ou incondicionadas, que são involuntárias, como os chamados reflexos protetores, alimentares, posturais e sexuais, possuidores das vias nervosas próprias, como que herdados da espécie, seguros e estáveis, sem necessidade do córtex cerebral. E também os reflexos adquiridos ou condicionados, que não surgem espontaneamente, mas sim conquistados pelo indivíduo no curso da existência. Os reflexos adquiridos ou condicionados, que se utilizam, que precisam da intervenção necessária do córtex cerebral, eles se desenvolvem sobre os reflexos que já existem, os pré-existentes, aqueles involuntários. A maneira de construções emocionais, por vezes instáveis, e sobre os alicerces das vias nervosas que pertencem aos seguros reflexos congênitos ou absolutos. É aquilo que nós resumimos para você com as falas de André Luiz. Agora nós vamos para a experiência do Pavlov. Vamos dar uma olhadinha como que é? Vai ver no resumo aí, vamos lá. Pavlov separou de suas mães alguns cães recém-nascidos e os alimentou com leite artificial. Os animais não tinham contato então com a mãe. Os animais possuíam os reflexos congênitos involuntários que são normais de todas as espécies, como o reflexo patelar, você bate o martelinho na patinha do cachorro, ela move. O reflexo córneo palpebral, quando a luz chega, a pálpebra contrai, ou quando chega a escuridão, ela se amplia. Isso era automático, os animais possuíam tudo isso. Porém, quando lhes foi apresentada, tanto ao cheiro quanto aos olhos, a carne, e a carne, olha só, é o alimento tradicional da espécie canina, o animal não salivou. Ele viu a carne, sentiu o cheiro, mas não produziu saliva. E isso é interessante na pesquisa dele. A salivação seria fruto do reflexo involuntário, automático. Mas por quê?
Porque a carne é o alimento tradicional dos animais dessa espécie, por que ele não salivou quando ele viu? Ele estava acostumado a mamar, ele estava acostumado a tomar leite. Mas ele viu a carne, o cheiro ele sentiu, ele não fez nada, não salivou. Vamos continuar no slide seguinte? A salivação, que seria natural, só aconteceu depois que a carne lhes foi colocada na boca. A partir daí, os animais passaram a salivar sempre que vissem a carne ou sentissem o seu cheiro, observando que o estímulo provocou um reflexo condicionado, voluntário, gerado pela introdução do alimento na boca do animal, como uma reação decorrente daquele outro reflexo salivar incondicionado. Ele já tinha o reflexo incondicionado da salivação, quando ele já possuía, quando ele visse o leite, por exemplo. Ele sabia que ele ia comer, ele salivava, mas a carne não. Porém, a carne é o alimento básico desses animais, na história evolutiva, mas eles não tinham contato com ela. E só depois que tiveram um contato bucal, não visual ou olfativo, bucal, é que eles desenvolveram, isso é gostoso. Isso acontece conosco, Você vê um prato e você, pelo jeitão do prato, você não tem vontade de comer. Não enche sua boca d'água. Você não se sente atraído. A cor do prato, a aparência, não parece gostoso. Então você não saliva. Porém, se você provar o prato e você gostar do sabor, todas as vezes que você vê aquele mesmo prato com aquela aparência feia, você vai salivar, porque você sabe o que está te esperando. É a mesma coisa. Olha que interessante essa pesquisa. Isso tudo depois ficou mais bem desenvolvido naquelas experiências que eu mostrei no slide anterior, quando já se colocou a fístula para medir toda a intensidade da salivação, etc, etc. E aí descobriu-se o seguinte: quando o cachorro via o prato, se ele já conhecia o sabor, ele salivava. Se ele não sabia o que era, não salivava. Toda vez que ele fosse comer uma coisa que ele não conhecia, como ele não salivava, ele não se interessava, não saía saliva. Porém, quando ele pegava aquilo que ele gostava, ele começava a salivar, e ele comia, e aí então eles começaram a fazer o seguinte: eles começaram a colocar um metrônomo, aquele aparelhinho do piano que fica tec, 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 junto com a comida. Tec, 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 o cachorro comia, ouvindo tec, 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 tec. E assim, algumas vezes, ele repetia isto. Aí, depois de um tempo, o que ele fazia? Ele punha o cachorro ali, não punha comida, e já ligava o metrônomo, tec, 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 o cachorro começava a salivar. Isso é o reflexo condicionado. O barulho induziu o cachorro a pensar que ele vai comer, então ele já saliva. Olha que legal. Agora, também tem uma coisa: se 2, 3, 4, 5 vezes o metrônomo fazer o barulho e ele não receber a comida, ele vai desprogramando essa reação, porque não veio a comida. Entende? Olha que interessante. Agora vamos ver o texto da experiência do Pavlov. Acompanhem comigo. Lembremos-nos de que Pavlov, em uma de suas experiências, separou alguns cães do convívio materno, desde o nascimento, sujeitando-os ao aleitamento artificial. Como é lógico, eles revelaram naturalmente os reflexos congênitos, como o reflexo patelar, o reflexo córneo-palpebral, mas, quando lhes foi mostrada a carne, tanto aos olhos quanto ao olfato, eles não produziram saliva. Eles não tinham esse reflexo salivar, não obstante estarem diante do alimento tradicional da espécie, demonstrando a esperada secreção apenas quando a carne lhes foi colocada na boca, quando eles sentiram o sabor da carne. Desde então, desde esse momento, os animais se habituaram a formar a mencionada secreção, sempre que o referido alimento lhes fosse apresentado à vista ou ao olfato. Observemos que o estímulo provocou um reflexo condicionado, como que em um regime de enxertia sobre o reflexo congênito desencadeado pelo alimento introduzido na boca.
Já existia a salivação, já existiam processos salivares espontâneos, mas não com relação à carne. A carne só passou a ser objeto dessa salivação, que seria um reflexo condicionado depois que ele sentir o sabor. Então, olha que interessante, ele está usando essa experiência para trabalhar a questão das respostas psíquicas, das respostas dos nossos centros neuronais em relação a coisas que eventualmente a gente não viu ainda, mas já está esperando. Mas isso nós vamos deixar mais para frente. O próximo programa vai também falar dos reflexos psíquicos. Veja só quantas coisas bonitas estamos aprendendo com as reflexões que André Luiz está trazendo para nos ligar psiquicamente à nossa conduta, ao nosso modo de reagir diante das coisas. Algumas vezes você encontra uma pessoa, você que já sofreu golpes de pessoas bonitas, bem ajeitadas, de paletó e gravata, que te levaram no bico. Toda vez que depois que você passou aflições com pessoas desse tipo, vestidas assim, e você recebe alguém também vestido, todo emploadinho, todo falante, você fala, ih, esse cara aí não me cai bem. Você não conhece o cara, mas você já teve uma experiência anterior, é o reflexo condicionado do passado. Você precisará conviver, você precisará conversar, você precisará analisar primeiro para tirá-lo dessa impressão. Nós trabalhamos com esses reflexos conosco, com indivíduos, só que muitos de nós não sabemos. Reagimos sem entender por quê, mas quando nós aprendemos a ação eletromagnética do pensamento, nós começaremos a avaliar por que estamos agindo daquele jeito. Então, isso vai ficar para o nosso próximo programa. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelos seus estímulos, por aquilo que você nos escreve espontaneamente nos comentários. E se você puder, passe o nosso link, passe o nosso programa para mais pessoas nas suas listas, porque muitas pessoas vão ficar surpresas com aquilo que André Luiz nos está ensinando, ok? Eu espero você no nosso próximo Espírito da Letra, analisando a obra Mecanismos da Mediunidade, mas tem outras 10 obras que já foram feitas, estão todas disponíveis no nosso endereço, no youtube.com/o Espírito da Letra, tudo junto. Entra lá, você vai se divertir por muitas horas com todos os livros que André Luiz nos trouxe, tá bem? Então, até o próximo programa, o Espírito da Letra, e nós esperamos que você sinta, ao longo dessa semana, muita paz.